Muito bem, fez o exercício? Então vamos ver como é que fica a correção? Então nós temos essa molécula de mentirinha e era para você circular as funções orgânicas, certo? Então vamos lá fazer a correção disso. Ó. Aqui estamos. Então esses eram os grupinhos que eu queria que você tivesse circulado. Ó. Esse é um grupinho, esse é outro e assim por diante. Ó. Estão todos os grupinhos circulados. Eu vou passando os grupinhos, né? E vou te falando como é que são os nomes das funções orgânicas, eu vou fazer desse lado para lá, tá certo? Eu não vou repetir, porque como a gente está num vídeo, se você precisar de repetição, você dá um pause e volta e olha de novo, tá? Então nós temos aqui, ó, o haleto de ácido, na sequência o enol, depois aqui embaixo, ó, N ligado a C dupla O, isso é uma amida, aqui em cima nós temos uma cetona. Calçada, esse aí você não me ensinou. Esse BRMG, ele é chamado de organometálico. A gente vai ver esse grupo mais para frente, tá? Aqui nós temos, olha ali em cima, ó, uma função aldeído, N ligado a C dupla O de novo, outra função amida. O cloro ali é um haleto, certo? O OH, aqui embaixo, o ácido sulfônico que a gente acabou de ver, né? OH em carbono aromático, é fenol. A gente pode circular tudo aqui, ó. Ao invés de circular só ali, circular esse carboninho também, tá? Circular essa parte inteira. Ali nós temos um OH, né, no carbono saturado, é um álcool. Um oxigênio no meio de dois carbonos é o éter. Aqui em cima o sal de ácido carboxílico. Lembra que eu falei sobre não falar sal orgânico? Finalmente aqui, ó, nitrocomposto, é só o nome do grupo, né? S é o tioéter, então OH, álcool. Cadê o SH? Aqui, ó, SH. Tio do álcool, tio álcool, O é éter, o S no lugar do O, tio éter. Ali está a amina, finalmente apareceu uma amina, nós temos aqui o tio álcool, carbono secundário, né, cetona, aqui ó, uma nitrila, cuidado, cianeto é o nome do grupo, não da função orgânica, né? A função éster, COOC aqui, e finalmente ali no outro lado o ácido carboxílico, tá certo? Você vai encontrar aí mais 3 coisas que eu vou responder apenas oralmente, né? Já circulei os grupos, identificar 2 grupos de caráter ácido e de caráter básico. Os de caráter ácido, o ácido carboxílico, o ácido sulfônico e o fenol. Caráter básico, só as aminas. Quando a gente fala assim, caráter ácido e básico, sem especificar, você vai guardar que é o caráter ácido e básico de arrênios, tá? E grupos que podem sofrer hidrólise é a função éster, aqui, né? E a função, uma das funções amida, pode ser essa ou essa, tá certo? Eu vou te mostrar agora, rapidamente, né, a relação grupo funcional versus função orgânica, para te mostrar que é a mesma coisa nos vestibulares, tá? Então eu escolhi algumas questões para te mostrar, olha só. Nessa questão, na Federal de Goiás, ele perguntava a qual classe de biomoléculas pertence 1 e 2? Pessoal, uma amina e um ácido carboxílico são aminoácido, tá certo? Açúcar, gente, isso aqui é a fórmula de um açúcar. Um açúcar faz parte, nós vamos ver isso mais para frente no curso, dos carboidratos, tá? Então isso aqui é um carboidrato. Circule nas estruturas 1 e 2 3 grupos funcionais, citando seus nomes. Então, ó, grupo do ácido carboxílico, grupo da amina, grupo do álcool. Pois eventualmente, especialmente a Federal de Goiás, eles cobram desse jeito. Se eu estou te preparando para esse vestibular, eu vou te alertar. Para essa prova, você vai chamar isso de grupo amino, de grupo carboxila, né, de grupo hidroxila, tá? Mas, para a maioria dos vestibulares, vai acompanhando comigo como é que funciona. Espera que eu fui um pouco ansioso, volta 1. Olha só, uma questão de FUVEST. Reconhece-se o grupo funcional, perceba, só nomes de funções orgânicas. Isso é uma função cetona, grupo funcional cetona. Então, você está vendo? Está chamando o grupo funcional de função orgânica. Mais um exemplo. Também questão de FUVEST, um pouco mais recente. Aqui você tem um grupo aldeído, está vendo? E esse grupo aldeído é que participa dessa reação para formar essa molécula. Eu só quero te mostrar aqui que eles, né, falam que você tem um grupo funcional. Então, ó, qual é o grupo funcional presente nos compostos responsável pela formação dos 9 compostos citados? Então, qual o grupo funcional? Ele quer que você desenhe o grupo. E aí depois ele pede o nome da função orgânica definida por esse grupo. Qual é o nome da função orgânica? No caso, ele era o aldeído. Tá bem? Perfeito. Olha essa outra, né?
ele fala um texto enorme, gente, acostume-se quando tiver um texto assim, pelo amor de Deus, pula esse texto e você só volta ali se for necessário, normalmente não precisa. O comando da questão está aqui, ele dá 3 estruturas, eu vou te mostrar no próximo slide, e quer saber quais são as funções orgânicas. O texto é só para fazer você perder tempo no vestibular, tá? Olha lá, paracetamol, fenol, amida. Cetoconazol tem uma amida aqui é uma amina, aqui é um éter, né? Ali uma amina também, é um heterocíclico, né? É um heterocíclico famoso esse. Aqui o cloro, né? Aqui ó, o atenolol, amida, álcool, éter, amina. Qual que é a função comum? Ó? Qual o grupo funcional? Tá vendo? Só o nome de função orgânica chamando de grupo funcional. Amida, amida e amida. Então a resposta seria a letra C. Certo? Ó, uma outra da Unesp. Escreva o nome de um grupo funcional presente na molécula. Grupo funcional do álcool, não precisa chamar de hidroxila fenólica. Quero ver esse aqui, ó. A maior parte das pessoas chama isso de grupo funcional da função amida. Mas tem um nome para isso, é carboxamida. Então, para que falar, né, o nome do grupo mais complicado? Grupo da função fenol, certo? Finalmente, ó, uma questão da Santa Casa, né, a mesma coisa, ó. O grupo 1 e a função orgânica, você está vendo? Diferencia bem para o aluno não fazer confusão. Ele circulou esse grupo e ele quer que dê um nome. Como é que chamava mesmo C dupla O? Se chamava carbonila. E se você conhece que isso aqui chama uma carbonila, né? Ó, isso aqui não é uma função, é uma função orgânica, é um nitrogênio no meio de um anel aromático, uma função amina. Certamente isso não é uma amida e carbonila só tinha essas 2 opções. Legal, pessoal? Muito bem, então você viu comigo, tá certo, que grupo funcional, né, é a mesma coisa que função orgânica para o vestibular, tá? No próximo bloco eu vou resolver uma das questões da sua folha, que é uma questão da FUVEST, mas que cairia muito bem numa prova ITA, por ser uma questão que solicita que você reconheça as funções orgânicas. Eu gosto de falar que esse é um excelente exercício, um exercício muito difícil de reconhecimento de funções orgânicas. Então, leia o enunciado da próxima questão, pense um pouquinho na próxima questão antes de assistir o último bloco dessa aula.